autógrafos aqui no final, tanto do professor Washington como também do professor Marco Aurélio. Então, na sequência, eu convido então o Fernando aí a se manifestar sobre o tema. Acho que essa participação é importante, essa integração, e não vamos estipular tempo, mas você tem um prazo aí para se manifestar. Obrigado, professor Vladimir. Boa noite a todos. Eu peço licença para dar continuidade, sem mais formalidades, né? Bom, gente, a minha preocupação não é polemizar com o tema do professor Washington, jamais. Mas participar dessa troca de ideias seria uma tentativa de reduzir as distâncias entre o conhecimento, o que é inevitável, dada a experiência de cada um. O termo informação compõe o título da obra do professor Washington, e é sobre a informação em imprensa que inicio minha brevíssima explanação. Tratarei de alguns conceitos. A palavra informação tem um sentido mais amplo do que imprensa. Hoje, o conceito de imprensa evoluiu para dar lugar à informação, incorporando todo o objeto dos veículos de imprensa, incorporando rádios, televisão, jornais. O que não se deve é confundir informação, que seriam, como o professor colocou, as notícias, os acontecimentos, com expressão, que é qualquer manifestação do pensamento, desde a exibição de uma peça de teatro até a publicação de um livro. Feita essa distinção, podemos dizer que o significado de informar é pôr em forma, é ordenar. Assim a sociedade, assim a imprensa seria, de certa forma, responsável por ordenar a sociedade, no sentido de difundir os acontecimentos relevantes, de repartir o progresso social na medida em que torna as pessoas cientes dos avanços técnicos, dos avanços culturais, enfim. Em passagem pela obra, o professor Washington diz sobre a imprensa: não gostam de se autorregular. No entanto, regulam a opinião pública diária. De certa forma, regulam os juízes, os promotores, o poder público, a vida alheia, enfim. Nesse sentido, a imprensa trabalha com um objeto. Esse objeto é a mensagem, observando e até fixando, para melhor compreensão, que as mensagens sobre os fatos seriam as notícias, enquanto as mensagens valorativas seriam as opiniões, ou até mesmo as propagandas. Do seu exame, a gente pode afirmar que o dever de verdade, que foi tão bem trabalhado pelo professor já nas suas palavras, só pode ser exigido da notícia. A propaganda, a propagação de ideias, ou opinião, que é essa apreciação valorativa sobre determinado fato, estão imunes a essa exigência do dever verdade. Bom, tendo em vista a imensa difusão do jornal ou periódica, sua penetração nas massas populares, é necessária muita cautela, a fim de evitar a publicação de notícias falsas ou mesmo verdadeiras, mas deturpadas. O que não se pode, em hipótese nenhuma, é emitir uma opinião ou propaganda como notícia, pois isso seria atentar contra a coletividade. Por tal razão é que os órgãos de imprensa devem separar, como o professor colocou, o que é notícia do que é opinião e do que é propaganda. Idealmente, isso deve se dar pela autorregulação. E é aqui que eu pretendia chegar nessa explanação. A autorregulação, o que seria isso? A autorregulação informativa baseia-se na ética de desenvolver dentro das redações jornalísticas de todos os tipos um consenso sobre que tipo de conteúdo vai se veicular ao público. Como o professor colocou, existe um código de ética do jornalismo. Em 85 foi aprovado pela Federação Nacional, enfim. O seu artigo 3º traz a previsão da verdade. Ele diz: a informação divulgada pelos meios de comunicação pública se pautará pela real ocorrência dos fatos e terá por finalidade o interesse coletivo. Informar com vistas à verdade é uma previsão inserida no próprio seio do jornalismo. Mas é que cabe o nosso pensar sobre a liberdade de imprensa. É isso que observamos no cotidiano? Há, de fato, um respeito com a verdade, com o nosso direito à informação factual verdadeira? Não falamos de cercear a liberdade de informação, mas de se impedir que, na origem,
as notícias sejam manipuladas, ou então que se embarace a verdade, a fim de formar a opinião pública e não de informá-la. Pois bem, isso também seria evitar, a autorregulação seria evitar que a imprensa sofra uma ação externa, no caso, uma ação do Estado, com vistas à regulação. Na obra motivo dessa conversa, disse sobre a autorregulação: importa frisar que os meios de informação devem publicar o fato ou a notícia, mantendo ao máximo a imparcialidade, pois uma imprensa responsável é uma imprensa autorregulada. Bom, tudo isso para chegar a um ponto crucial. Se a autorregulação, essa autoconsciência jornalística, não servir aos bons propósitos de sua função de informar, a não autorregulação custará à imprensa sua regulação. É certo que precisamos cuidar da liberdade de imprensa, o que não permite, como o professor explicou, confundir controle com censura. O que não se pode admitir é que essa argumentação de que regular seria voltar ao passado autoritário, permeado pela censura, desse período de ditadura militar que passamos. A gente pode observar que no Brasil já há uma certa forma de regulação, sim. Por exemplo, os meios televisivos não podem veicular mais do que 25% de propaganda e nem menos do que 5% de conteúdo jornalístico. As rádios devem veicular a Hora do Brasil. Rádios e televisão devem incluir compulsoriamente na sua grade o horário eleitoral. E também os jornais, talvez os mais ávidos, mais raivosos quando se trata de liberdade de imprensa, também tem algumas obrigações mesmo que mais leves. Por exemplo, todo jornal tem que ter um jornalista responsável. Está sujeito a processo por abuso, como é o direito de resposta assegurado na Constituição, artigo 5º, inciso 5. Enfim, um começo para se pensar a regulação seria efetivar a proibição constitucional de monopólio, estatuída no artigo 220, parágrafo 5º da Constituição, como uma medida de proteção à sociedade dos efeitos maléficos de uma versão única, o que transforma o recebedor da informação, o direito de se informar, de obter a informação, em um sujeito passivo, totalmente alienado. Proibição talvez, ou melhor, provavelmente, vá contrariar a noção de liberdade de imprensa, da imprensa como empresa nesse contexto capitalista que a gente vivencia. Nesse sentido, também é o controle colocado pelo professor Washington pela criação, ou como eu pude perceber em outras obras, em outros artigos, pela recriação de um Conselho de Comunicação Social. Recriação no sentido de que não atingiu as finalidades que deveria atentar. Previsto no artigo 224 da Constituição, como órgão auxiliar do Poder Legislativo Nacional, dando efeito a todo o disposto no capítulo que trata da comunicação social. Capítulo que vai dos artigos 220 a 224 da Constituição, é dizer, efetivando os direitos e deveres lá constantes, nas palavras do professor. É uma questão de eficácia social da norma reguladora. E o que se pretende com regulação? Seria como um antídoto contra os excessos da mídia, no sentido de influenciar negativamente a formação da sociedade. Não se deve, claro, abrir a mão da liberdade em hipótese alguma. O passado nos mostra como ela nos é tão cara. Mas é preciso ter em mente, e não perder de vista, que seu exercício está condicionado por alguns limites. Nós aprendemos nas aulas de Direito Constitucional, o pessoal mais novo, provavelmente na grade de Direitos Fundamentais Humanos, que os direitos de primeira dimensão, direito à imagem, à honra, à privacidade, à intimidade, limitam o exercício da liberdade, limitam o exercício da liberdade de imprensa. Então, poderíamos dizer hoje que há um novo limite à liberdade de imprensa, talvez até mais importante devido à sua urgência, à sua necessidade, que seria o direito à informação verdadeira. E para alcançar esse dever verdade, é preciso, então, que a imprensa se autorregule ou, idealmente, se autorregule ou que se regule. Por fim, eu retomo uma anotação aferida na lição do professor Washington. É imprescindível, derradeiramente, realizar as disposições constitucionais regulatórias da comunicação social para efetivar a democracia e os direitos fundamentais. Ambos, embora na prática muitas vezes feridos de morte, ainda são pulsantes para seus arautos. Bom, eu só queria trazer alguns conceitos sobre o que seria imprensa, o que seria notícia, tentando fazer essa diferenciação para uma melhor percepção do que foi tratado pelo professor.
E para que a nossa amiga Ana Carol possa dar continuidade, falando um pouco da imprensa como essa plataforma ideológica de manipulação, a minha pequena colaboração com a palavra do professor Washington, e eu passo a palavra para a Ana Carol. Bom, desde sempre a informação ela manteve relação com o poder, e hoje em dia o fluxo de informações ele é muito grande, então é um ótimo momento para ser discutido isso. E no Brasil a informação sempre foi monopolizada, sempre ficou na mão de uma pequena elite que dominava a grande massa. O direito à informação e a liberdade de imprensa são direitos fundamentais garantidos pela Constituição, mas eles não são absolutos. Eles devem ser ponderados quando eles entram em conflito com outros direitos. Na verdade, o direito de informação ele existe para que o direito à informação aconteça. Ele é uma ferramenta para que as pessoas possam conseguir informação. Mas o que acontece não é isso. A informação veiculada pela mídia, muitas vezes, ela não corresponde à verdade. E como se tornou um comércio, não tem mais valor o conteúdo. Na verdade, o que vale é o conteúdo econômico. E é nesse contexto que se tem uma guerra pela audiência, onde não se respeita mais a porcentagem de publicidade estipulada, nem os conceitos garantidos pela Constituição. E além da mídia vender os produtos para os telespectadores, ela vende os telespectadores aos anunciantes. E a maioria dos brasileiros, quando chega em casa, liga a televisão, recebe aquela onda de informações. E a mídia realmente faz uma ditadura. Ela dita o que as pessoas devem pensar, o que as pessoas devem vestir, em quem que elas devem acreditar, o que elas devem desejar. E ela cria valores e opiniões realmente. O que se veicula, portanto, tem grande influência na formação dos indivíduos, como que eles vão agir como cidadão, como pessoa, como membro de família. E isso é muito perigoso, porque essa é uma das piores formas de dominação, porque ela é velada, ela é escondida. E eu tenho a impressão de que nenhuma outra democracia no mundo tem um ditador tão influente, tão mau, quanto a imprensa brasileira. Ela acaba tirando um pouco de senso crítico que resta nas pessoas e cria, há muito tempo já, um processo de despolitização. E o Estado ele tem grande responsabilidade de como a imprensa e os meios de comunicação se instalaram no país. Ele deve garantir, sim, o acesso à informação, deve garantir que a informação seja de qualidade, mas, acima de tudo, ele deve garantir que as pessoas tenham capacidade de criticar aquilo e de usar aquilo positivamente, aquela onda de informação, que as pessoas saibam olhar criticamente e fazer uma peneira do que é bom e o que é ruim. No artigo 221 da Constituição, fala que a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios. Um dos princípios é a preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. E outro é respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. E isso não acontece. Então, nós, como pensadores do direito, a gente tinha que pensar como efetivar realmente esse processo de informação. É isso. Comentar o Fernando e a Ana